Quando faziam a primeira leitura do profeta Isaías, rapidamente nós identificamos de quem ele falava. Desviou o rosto de bofetões, cusparadas, a face não tinha rosto, o rosto estava desfigurado. Quando você escuta isso aqui, você lembra de quem? De Jesus. Quando ouvimos o Salmo 21 também, riram de mim, sacodem a minha cabeça, cães numerosos me rodeiam furiosas, malvados me cercam, repartem entre si as minhas vestes, sorteiam entre si a minha túnica. Você lembra de quem? De Jesus. Quando eu fui morar em Jerusalém, há 5 anos atrás, eu me questionava por que o povo judeu não percebia isso. Quem é o judeu? É aquele que está esperando o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. E eu dizia uma certa vez para um judeu amigo meu: escuta, mas a profecia de Isaías se cumpriu. Do jeito que nós escutamos aqui, aconteceu. O Salmo 21 e vários salmos e também outras profecias se cumpriram em Jesus. Quando fala especialmente do servo sofredor, que fala Isaías, ele dizia: me desculpe, meu querido amigo padre, mas não está falando de Jesus, está falando do povo judeu. O povo judeu que sofreu tudo isso durante a sua história. Para eles é o povo judeu, para nós foi uma pessoa, Jesus de Nazaré. Essa pessoa que nós vimos na segunda leitura, que viveu toda a condição humana, menos o pecado, obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu pergunto a vocês: Jesus entrou em Jerusalém, nós acabamos de repetir o gesto de Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele sabia que ia sofrer cada momento. Jesus sabia, quando ele estava na carpintaria do seu pai adotivo José, batendo o martelo e os pregos, ele sabia que aquele instrumento seria utilizado na sua morte, no seu sofrimento. Dá para você imaginar Jesus jovem, aprendendo com São José o ofício de carpinteiro, utilizando os elementos, os instrumentos que foram utilizados na sua paixão. Ele sabia de tudo. Ele sabia que ia entrar em Jerusalém e que viveria sua paixão, morte. Mas ele não desistiu, porque ele tinha claro a sua missão: ser obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu pergunto a vocês: se fosse com você, uma dificuldade, um problema que temos que enfrentar, muitas vezes fugimos, não encontramos coragem para enfrentar a dificuldade, e nosso Senhor não desistiu. Não sei se vocês notaram, na última semana da quaresma, os evangelhos que escutamos de João, fala muito sobre isso, né? Do sofrimento de Jesus, a dificuldade que Jesus estava tendo, a perseguição que ele estava vivendo ali, mas nada fazia Jesus desistir. Por isso nada pode fazer com que você desista também. Dificuldades sempre teremos, cruzes sempre teremos, mas devemos ter a certeza que nosso Senhor está com cada um de nós. Até mesmo Simão Cirineu, que na verdade ele não carregou a cruz de Jesus porque quis, ele foi obrigado a carregar a cruz. Vocês notaram quando foi lido aqui, obrigaram um tal Simão. Por que obrigaram? Porque existia uma lei naquele tempo, uma lei romana, que se um romano mandasse você carregar alguma coisa, você tinha que carregar 1 milha. Você está andando na rua, está com a sacola, você é romano, teu judeu, toma essa sacola, carregue aí 1 milha. Você era obrigado a carregar.
Lembra que Jesus vai dizer assim: se o teu inimigo mandar carregar 1 milha, você carrega 2 milhas. Era uma lei, ele era obrigado. Ele foi obrigado, porque senão ele seria morto também. Porém, contudo, entretanto, no que Simão Cirineu foi carregando a cruz, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e ali ele transformou a sua vida. Voltou para a África e se tornou um grande evangelizador. Porque Deus nos surpreende sempre. O começo do Evangelho de Marcos diz assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começa com essa afirmação. E nós vimos hoje, no finalzinho da paixão, uma frase: realmente, este é Filho de Deus. E quem foi que falou isso? Foi um dos apóstolos que estavam ali? Foram uma das mulheres? Foi algum judeu que tinha fé no Messias? Não, foi um soldado romano, que não tinha fé nenhuma, mas percebeu na profundeza daquele momento, e abriu o coração à graça de Deus, e fez um processo de conversão, e fez a afirmação mais bonita de toda essa caminhada que acabamos de ouvir: Ele é o Filho de Deus. E a paixão de Cristo é tão importante para nós compreendermos o que vamos viver domingo que vem, que os evangelhos nasceram a partir da narração da paixão de Jesus. O evangelho nasceu escrevendo o nascimento de Jesus, a anunciação, não, foi a partir da paixão. Por quê? Os primeiros cristãos saíram pregando que Jesus tinha ressuscitado. O centro da nossa fé é o Cristo ressuscitado, e assim eles pregavam. Mas as pessoas dizem: mas espera aí, ele ressuscitou, mas como é que ele morreu? Aí começaram a contar como foi a morte. E naquele momento os cristãos eram perseguidos, e eles não compreendiam toda aquela perseguição. Muitos desistiam de ser cristão. Então, para compreender todo o sofrimento que eles estavam vivendo, começaram a escrever cada detalhe da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for perceber, só Mateus são 126 versículos sobre a paixão de Cristo. Marcos um pouco menos, mas você vê que o evangelho que é proclamado hoje e na sexta-feira da paixão é o maior de todos, de toda a liturgia. Por quê? Porque é cada detalhe. E quando falamos da ressurreição, nós temos 14 narrações pequenas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho nasceu a partir da paixão. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, compreender o que nós vamos viver toda essa semana, para poder realmente vivenciar o sepulcro vazio, que é a base da nossa fé. Certa vez uma peregrina lá em Jerusalém, uma portuguesa, entrou no Santo Sepulcro, que o padre já teve várias vezes lá, entrou no Santo Sepulcro e saiu e disse: seu padre, eu não vi nada. Ô filha, essa é a maior notícia. Vai lá e grita em Portugal todo que você não viu nada no Santo Sepulcro, porque é exatamente isso. Ali é lugar de um morto, um defunto. O túmulo é lugar dos mortos, e o nosso Deus está vivo. Mas para compreender e para vivenciar isso, precisamos passar pela paixão de nós, de vivenciar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos ficar só na paixão. Não podemos ficar só na sexta-feira da paixão. Tinha uma paróquia lá em Minas, que eu era pároco. Na sexta-feira, a procissão do Senhor Morto tinha quase 15 mil pessoas. Uma multidão, eu fiquei impressionado. Aí no domingo de Páscoa, tinha em torno de 13 mil. As pessoas vivenciam a paixão, mas não vivenciam a ressurreição. Mas repito, é necessário. E hoje nós encerramos praticamente a quaresma, esse deserto de 40 dias, que vai completar quarta-feira 40 dias, tirando domingo, mas hoje é o último domingo da quaresma. Tivemos a oportunidade de vivenciar toda essa caminhada de Jesus, e mais ainda nessa semana chamamos a grande semana, porque é a semana mais importante da vida do cristão. Embora muitos valorizem mais o Natal do que a Páscoa, mas a festa mais importante do cristão é
a Páscoa. A semana mais importante na sua vida, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, é essa semana que vamos vivenciar. É a grande semana, a Semana Santa. Mas para isso é preciso mergulhar, começando aqui, mergulhando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para domingo, sábado de aleluia, perdão, celebrarmos a vitória sobre a morte. A cruz, que era para eles sinal de maldição, está lá em Levítico, se torna o sinal de salvação, o grande sinal do amor de Deus para cada um de nós. Amém? Vitória tu. Eu trouxe aqui só para vocês terem ideia. Os pregos das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo tinha mais ou menos 13 centímetros, tamanho do prego que entrou nas mãos e nos pés. E a coroa de espinhos do nosso Senhor era feita com esse material, com essa planta, hoje chamam Corona Christi, que ela era completa, era como um capacete. E os espinhos chegavam a 7 centímetros. Essa aqui está toda quebrada porque eu viajo carregando ela, mas chega a 7 centímetros cada espinho. E esse espinho da parte de cima, ele é encurvado e ele entra na cabeça da pessoa e arranca o tecido. E foi exatamente assim, segundo o estudo do Santo Sudário, que nosso Senhor foi crucificado. Cada espinho desse representa também as grandes ofensas que fazemos ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, semana também é uma semana penitencial, de pedir perdão ao nosso Senhor. E tenha certeza disso, meu irmão e irmã. Nosso Senhor faria tudo de novo, por amor a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.